Oh Pai querido, nós os abençoamos. Oh Pai querido, nós profetizamos, meu Deus, a bênção do Senhor sobre todos eles, no nome de Jesus. Aleluias e amém, amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A autoridade está acompanhada. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Nessa oportunidade, nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Glória a Deus, aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 3 em diante, estaremos meditando na palavra de Deus, exaltado e glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 3 em diante, diz assim a palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então diz assim a palavra de Deus: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Vamos ler de novo esse texto. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Grande Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de eterna misericórdia, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e te glorificamos, ó Deus, nessa noite. Meu Deus, porque Tu és bom, Tu és santo, Tu és maravilhoso, meu Pai, e aqui estamos nessa noite para Te adorar, Te exaltar, Te glorificar. Meu Deus, eu preciso, meu Deus, da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia, meu Deus, nessa noite, ó Pai. Meu Deus, eu preciso, meu Deus, do perdão dos meus pecados, Senhor, porque eu reconheço, meu Deus, que sou um pecador, meu Pai. Pois eu sou humano e não consigo ser perfeito, meu Deus, eu preciso do perdão do Senhor na minha vida, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, meu Pai, me coloca nessa noite debaixo da Tua misericórdia, meu Pai. Me coloca nessa noite, meu Deus, debaixo, meu Deus, da Tua graça, debaixo da Tua bondade, dos cuidados, Senhor, nessa noite, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo, meu Deus, me conceda graça para transmitir a Tua palavra, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra venha achar lugar nessa noite nos nossos corações.
e que todo impedimento, meu Deus, seja, meu Deus, jogado por terra, meu Pai. Meu Deus, acampa os anjos do Senhor em volta, meu Deus, deste lugar, meu Pai. Meu Deus, e que toda força diabólica, meu Deus, que toda força do inimigo, meu Pai, nessa noite, meu Deus, bate em retirada, meu Deus, através, meu Deus, do resplendor da tua glória, meu Deus. Cerca este lugar, meu Deus, essa igreja, meu Deus, com o resplendor da tua glória, meu Deus, com a tua presença, com a presença, meu Pai, do teu Espírito Santo, meu Deus, e que todo, meu Deus, impedimento nessa noite, ó Pai, caia, meu Deus, por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Meu Deus, mais uma vez, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, olha, meu Deus, para a minha vida, para o meu ministério nessa noite, ó Pai, com olhar de misericórdia, meu Deus, coloca o meu ministério nessa noite, ó Pai, debaixo, meu Deus, da tua misericórdia. Coloca, meu Deus, essa igreja nessa noite, ó Pai, debaixo, meu Deus, da tua misericórdia. E fala, meu Deus, dos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai, através da tua palavra e do teu Espírito Santo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Irmãos, encontramos diante de um texto conhecido por todos nós, passagem a qual nós vem estudando ela aí pelas manhãs de domingo, e são textos que muito tem falado nos nossos corações. Nós sabemos que João, o evangelista, aquele João que gostava de estar mais próximo de Jesus, aquele João que gostava de reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus, e por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele foi jogado numa ilha, e ali ficou abandonado naquela ilha, e aquilo que era para ser tragédia na vida de João se tornou em grande bênção, porque ali naquela ilha João ele teve grandes visões, grandes revelações da parte do Senhor Jesus Cristo. Ali naquela ilha, João ele pôde ter a visão do Cristo glorificado, do Cristo com os cabelos brancos, os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Ali naquela ilha, João ele recebe a ordem de Jesus Cristo para escrever carta para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. E diz a palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 13, que João ele teve a visão de Cristo no meio das 7 igrejas. Ele teve a visão de Cristo no meio das 7 igrejas, no meio dos 7 candeeiros, que é as 7 igrejas. Mas chega lá no capítulo de número 2, versículo 1, a Bíblia diz que João ele tem a visão de Cristo, não somente no meio dos 7 candeeiros, não somente no meio das 7 igrejas, mas ele teve a visão de Cristo passeando no meio das 7 igrejas, passeando no meio dos 7 candeeiros, porque Cristo é aquele que passeia no meio da sua igreja. Cristo é aquele que anda no meio da sua igreja, faz uma análise da igreja, faz uma avaliação da igreja. Cristo ele faz uma avaliação da minha vida, da sua vida e da igreja de forma em geral. Foi isso que Cristo ele fez naquelas 7 igrejas, e ali envia carta para aquelas igrejas, carta essas que continua tendo o endereço certo, que é o meu coração e o seu coração. E João ele teve a
visão daquele Cristo com os olhos como chama de fogo. Isso porque a igreja está debaixo do olhar de Cristo. A minha vida está debaixo do olhar de Cristo. A sua vida está debaixo do olhar de Cristo. Mas quando nós vimos Cristo escrevendo aqui a essa igreja de Sardes, e Jesus, ele até chega a dizer para aquelas igrejas que conhecia as obras daquela igreja, assim como ele conhece também as nossas obras nos dias atuais. Para todas as igrejas, Jesus, ele usa essa expressão, conheça as suas obras. Mas de acordo aqui o texto a qual nós lemos, a palavra de Deus, Jesus ele deixa uma recomendação para aquela igreja, porque Jesus chega a dizer para aquela igreja que ela estava morta, que não seja o caso meu nem o caso seu. Mas Jesus chega a dizer para aquela igreja que ela estava morta, mas também que existia dentro daquela igreja pessoas com as vestes alvas, pessoas que estavam andando com Cristo. Mas qual é o motivo que muitas pessoas haviam se morrido espiritualmente dentro daquela igreja? Jesus falou para aquela igreja: tens nome que vive, mas está morto. Só que no versículo a qual nós lemos, Jesus ele deixa uma advertência para aquela igreja. A partir do versículo de número 3, Jesus ele diz para aquela igreja: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Aí a conclusão que nós chegamos, que muitos naquela igreja haviam se morrido espiritualmente, porque havia esquecido daquilo que tinha recebido e ouvido. É porque não havia guardado aquilo que havia ouvido e recebido da parte de Deus. Porque Jesus ele deixa essa advertência: lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, e guarda-o. Irmãos, porque nós sabemos que nós temos uma grande responsabilidade de guardar aquilo que nós ouvimos e recebemos da parte de Deus, que é a sua palavra, que é o seu evangelho. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas pessoas naquela igreja haviam o que? Se contaminado as vestes espirituais. Jesus chega a dizer para aquela igreja: tenho em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, que têm andado comigo de vestes brancas, que não contaminaram as suas vestes. Então a conclusão que nós chegamos: se tinha em Sardes pessoas que não haviam contaminado as vestes, que estavam de vestes brancas, então aqueles que não encontravam de vestes brancas, aquelas pessoas que se encontravam morrendo espiritualmente, que não estavam de vestes brancas, é porque tinha deixado o mundo se contaminar as suas vestes. Porque nós sabemos que se nós não tivermos cuidado, as nossas vestes, elas podem ser contaminadas pelo pecado, pelo mundo, pela impureza. É o que tinha acontecido na vida de muitos. Que esse não seja o meu caso e o seu caso nessa noite. Mas se porventura estiver alguém nesta noite, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder para lavar, para purificar, para restaurar,
para te lavar, para te levantar, para te dar vestes, alma e transformada nessa noite, porque o sangue de Jesus Cristo não foi derramado em vão, mas é preciso que nós lembramos daquilo que nós temos ouvido e recebido da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra, que é poderosa para salvar, para transformar a vida daquele que crê, a vida daquele que procura guardar a palavra de Deus no seu coração, porque essa foi a ordem de Jesus Cristo para aquela igreja. Lembra-te daquilo que tem recebido e ouvido da minha parte e guarda-o. E é por isso que o salmista ele diz lá no Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, a palavra de Deus ela tem que ser guardada no nosso coração, porque vai chegar um momento na sua vida Tu és poderoso. que esse livro aqui não vai estar perto de você. Vai chegar um momento na sua vida que você não vai ter tempo de fazer uma pesquisa dentro da palavra de Deus. Ela precisa estar dentro do seu coração, dentro do nosso coração. E é por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. E é por isso que o salmista ele diz lá no Salmo, ainda no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A vida do salmista era direcionada pela palavra de Deus. O caminho do salmista era iluminado, direcionado pela palavra de Deus, era guiado pela palavra. A palavra era luz para guiar o caminho do salmista. E chega lá no versículo 106, o versículo seguinte, o salmista ele chega a dizer que ele havia feito um juramento. Havia feito um juramento de guardar a palavra de Deus. É o que Deus ele diz para essa igreja: guarda o que tens ouvido e recebido. Lembra do que tens ouvido e recebido e guarda. Aleluia. O que nós temos ouvido e recebido da parte de Deus? Irmãos, a palavra de Deus, Tiago capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus, que nós devemos receber a palavra de Deus e acolher a palavra de Deus no nosso coração, irmãos. A palavra que foi enxertada no nosso coração, que nós devemos o que? Receber e acolher a palavra de Deus, porque ela é poderosa para salvar. Aleluia! Ela é poderosa para salvar a nossa alma, irmãos. Se nós estamos aqui é por causa da palavra de Deus, aleluia, que um dia transformou a minha vida, transformou a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando diz respeito à palavra de Deus, irmãos, eu me recordo. Eu me recordo do rei Josias. Um rei que começa a reinar ainda muito novo. A Bíblia chega a dizer que ele chegou a reinar com 8 anos de idade. Uma criança, se não me falha a memória. É claro que ele tinha um corregente, né? Uma criança de 8 anos de idade. Nada mais, nada menos que ele tinha um corregente para o seu reinado. Mas diz a Bíblia que ainda muito novo, ele começa a buscar a presença de Deus. Ainda muito novo, ele começa durante o seu reinado a fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Ele procura até mesmo se espelhar no rei Davi, pegar o exemplo do rei Davi, e ele consegue agradar a Deus através do seu reinado. Mas diz a Bíblia que o rei Josias ele procura tirar toda aquela espécie de idolatria
que fazia com que Israel tropeçasse. E depois ele procura dar uma reforma no templo, na casa de Deus. E através daquela reforma que foi dada ali no templo, diz a Bíblia que foi achado, que foi encontrado ali no templo o livro da lei de Deus. Livro esse que havia se perdido dentro da casa. Livro que havia se perdido dentro da casa. Irmãos, nós temos que ter o cuidado para não perder o livro dentro da nossa própria casa. O que nós temos feito com o livro? Aleluia, louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Mas diz a Bíblia que alguém chega e fala para o rei Josias: olha, rei, nós fizemos conforme o rei tem ordenado, só que nós achamos o livro da lei foi achado, livro esse que havia se perdido dentro da casa. E achando aquele livro, alguém trouxe aquele livro e deu aquele livro diante do rei. E quando o rei ele ouve as palavras daquele livro, diz a Bíblia que ele rasga as suas vestes, que ele chora, que ele se humilha diante de Deus, que ele busca a Deus com lágrimas e com muita humilhação, se humilhando diante da presença de Deus, porque ele viu que a vida de Israel não estava condizente com a palavra que estava escrita naquele livro. E diante daquela grande preocupação daquele rei que ainda era muito jovem, ele manda consultar a Deus por meio da profetisa. Ele pede alguém para ir até a profetisa Ulda para consultar a Deus a respeito da vida dele e da vida daquela nação. E diz a Bíblia que as pessoas voltaram com a resposta para o rei. E fala para aquele rei, para o rei Josias: olha, rei, a respeito daquilo que nos ordenaste para fazer, para consultar a Deus, Deus manda dizer que grande mal virá sobre este lugar. Mas sobre tu, rei, Deus ouviu a sua oração. Deus viu quando você se humilhou, rasgou as suas vestes perante a face dele. Deus ouviu a sua oração, rei, e você não vai ver este mal que vai vir sobre essa nação, porque você vai ser sepultado em paz. Você vai se despedir em paz, porque Deus ouviu a sua humilhação quando leste este livro, quando humilhaste perante a minha face. Deus ouviu a sua oração, o seu clamor. Que eu entendo com isso, irmãos, é que naquele momento que o rei ele ouve a palavra de Deus achou lugar no coração do rei Josias de forma grande, de forma especial, e ele se humilha diante de Deus, porque a palavra de Deus ali estava achando guarita no coração do rei. Irmãos, e quando nós meditamos na palavra de Deus e nos humilhamos diante de Deus e deixamos que o temor de Deus entre no nosso coração, Deus ele contempla a vida daquele irmão que procura guardar a palavra dele no seu coração. Deus preocupa, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com a sua palavra, e é por isso que Deus ele diz para aquela igreja: lembra daquilo que tens recebido e ouvido e guarda-o, senão virei sobre ti como ladrão e não saberá que hora virei sobre ti. A palavra de Deus ela tem que ser alimentada, guardada, acolhida, como está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, acolhida, guardada, recebida com mansidão, porque a palavra de Deus é poderosa
poderosa para salvar a nossa alma, para transformar a nossa vida. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo que nos últimos tempos as pessoas teriam dificuldade para ouvir a palavra de Deus. Que não seja o caso nosso, que não seja o caso dessa igreja. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e diante, Paulo, ele chega a dizer para Timóteo que nos últimos tempos a igreja, muitos teriam dificuldade para ouvir a palavra de Deus. Eles iam procurar pessoas que pregariam o sermão que o agradasse, e que as pessoas iam desviar os ouvidos da verdade. E muitas das vezes hoje, irmãos, temos a preocupação em transmitir uma mensagem. Às vezes a pessoa que é incumbida de transmitir a mensagem, talvez ele preocupa: será que essa mensagem vai ser aceita? Será que essa mensagem vai agradar? Mas nós não precisamos preocupar, irmãos, precisamos pregar e preocupar em pregar aquilo que agrada a Deus, aquilo que está na palavra de Deus. Precisamos preocupar em pregar aquilo que está pautado dentro da palavra. Precisamos tirar a mensagem de dentro da palavra de Deus, irmãos, porque aquela pessoa que quer chegar no céu, ele recebe essa palavra, ele guarda essa palavra, porque é através dessa palavra que a nossa vida é transformada. É essa palavra que nos ensina a lavar as nossas vestes espirituais, para que nós possamos andar com Cristo, para que nós possamos entrar na cidade santa com as nossas vestes alvas e lavadas. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. Bendito. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Grande é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Muitos na igreja de Sardes estava se contaminando com o mundanismo, porque não conseguia ter vestes alvas. A Bíblia diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos haveriam de se esfriar. O amor de muitos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, meu Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós precisamos, irmãos, ter a preocupação de ser um daqueles que hão de perseverar até o fim. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí a palavra de Deus, ela nos disse, no versículo 4: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus chega a dizer para aquela igreja: tens o nome que vive e está morto. Jesus fala daqueles que se encontravam mortos dentro daquela igreja. Jesus fala também para o anjo daquela igreja para despertar aqueles que estavam para morrer. Mas Jesus também fala daquelas pessoas que se encontravam com as vestes brancas. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas. Comigo andarão de branco, porque são dignas. Irmãos, muitas vezes, quando uma pessoa do mundo lá fora vê um dos nossos cometendo um escândalo, aquela pessoa que está no mundo lá fora, às vezes inclui todo mundo, e às vezes até comenta:
critica a igreja do Senhor, fala mal da igreja do Senhor por causa de uma única pessoa que talvez se escandalizou. Só que Jesus, ele distingue o joio do trigo. E Jesus, ele faz separação do joio e do trigo. Quem vai fazer a separação do joio e do trigo não é o homem, mas é o Senhor Jesus Cristo que vai fazer essa separação. Porque Jesus viu dentro de Sardes pessoas que encontravam mortas, mas Jesus viu dentro de Sardes pessoas que encontravam com vestes salvas. Jesus, ele faz a diferença, ele vê a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve. Jesus vê a diferença entre aquele que está com as vestes manchadas e contaminadas, mas Jesus consegue enxergar aqueles que se encontram com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Porque Jesus viu dentro de Sardes pessoa com as vestes salvas, com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Pessoas que andavam com Cristo porque eram dignas. As vestes brancas falam do símbolo de justiça. As vestes brancas falam da retidão dos santos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essas vestes são vestes espirituais. Porque diz a Bíblia que nós precisamos de santidade para chegar ao Deus Santo. Seguir a paz com toda santificação, sem a qual jamais verá o Senhor. Nesse mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 14, a palavra de Deus, ela nos diz: bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ainda diz para aquela igreja: o que vencer será vestido de vestes brancas. Versículo de número 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Irmãos, o que Deus ele tem para a minha vida, para a sua vida, é algo muito grande. Não podemos contaminar as nossas vestes com o mundo, com o pecado. Nós sabemos que nós vivemos dias difíceis, dias de muita dificuldade para servir a Cristo. Dias, irmãos, que a família, aquilo que Deus criou e estabeleceu, estão perdendo o valor. Aquilo que Deus criou está perdendo o valor diante do mundo. Dias que nós encontramos muita oposição espiritualmente falando. Não sofremos perseguição física como sofreu a igreja primitiva, mas sofremos uma perseguição silenciosa, que nos aflige, que nos ataca, que tenta nos distrair, que tem distraído muitas pessoas com o objetivo de arrastar as pessoas para o mundo, com o objetivo de fazer as pessoas contaminar as suas vestes. E nós precisamos estar o quê? Pautado na palavra de Deus. Aleluia, meu Deus. Nós precisamos ter comprometimento com a palavra de Deus, não ser descuidoso com a palavra de Deus, irmãos. Porque muitas das vezes o próprio sistema tenta nos parar,
tentam nos atrapalhar, nos impedir, irmãos, de sermos mais comprometidos com a palavra de Deus, com aquilo que nós temos recebido e ouvido. O que nós temos feito com a palavra de Deus? O que nós temos feito com o livro? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E esse livro nos ensina, essa palavra nos ensina que devemos estar com as nossas vestes alvas lavadas. Cada vez que nós meditamos, que nós damos atenção a essa palavra, mas um pouco mais as nossas vestes elas se tornam alva por meio dessa palavra. Louvado seja Deus. O que você sente ao ler a palavra de Deus ou meditar na palavra de Deus? O que passa na sua mente ao meditar na palavra de Deus, irmãos? Nós sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa, e todas as vezes que nós procuramos meditar nela com atenção, algo passa na nossa mente. Não sei se é o caso de todos, mas muitas vezes quando eu paro para meditar na palavra de Deus, eu faço uma análise da minha vida em cima daquela palavra. Muitas das vezes eu oro a Deus em cima daquela palavra, porque nos traz uma preocupação quanto a essa palavra de Deus. Precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Para que nós não sejamos vencidos pelo mundo, porque o mundo ele é o nosso inimigo. E Jesus ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a Bíblia, ela não falou que nós somos vencedores. Acho que eu farei uma heresia aqui agora, né, irmãos? Não, a Bíblia falou que você é mais do que vencedor por meio daquele que te salvou. Você é mais do que vencedor, está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo, se não me engano, versículo 37, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que nos chamou. Vence nessa noite, meu irmão, através da palavra de Deus. Seja, meu irmão, nessa noite um vencedor através dessa palavra, irmãos, que você tem ouvido, que você tem recebido, e procura guardar ela no seu coração. Aleluia. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque somente por meio dessa palavra, irmãos, é que nós somos guiados. Porque eu costumo dizer que a palavra de Deus é o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para falar conosco. Aleluia, louvado seja o Senhor. Lembra de Davi, um homem segundo o coração de Deus, o homem que preocupava com a lei de Deus, irmãos. Mas houve um momento na vida de Davi que ele se descuida quanto à palavra de Deus. E ele contamina suas vestes espirituais através do adultério, através do homicídio. E quando Davi ele desperta a sua consciência diante daquela situação, porque diante de todo aquele episódio, parece que a consciência de Davi estava adormecida. Porque tudo que Davi fez para tentar encobrir o seu erro, encobrir o seu pecado, nos leva a entender que a consciência de Davi estava adormecida. Mas no momento que o profeta chega, conta uma parábola para Davi, que a consciência de Davi foi desperta,
E Davi dá conta então do seu grande pecado, das suas vestes contaminadas pelo pecado. Davi então dá um brado de misericórdia, pedindo a Deus misericórdia, irmãos. Porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. É por isso que eu e você encontramos aqui nessa noite de hoje. Aleluia. Oh, aleluia. Existe situação na nossa vida que somente a misericórdia de Deus para nos salvar, para nos tirar da situação. Essa era a situação de Davi. E naquele momento que Davi percebe que as suas vestes se encontravam contaminadas, ele brada pela misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Apaga as minhas iniquidades segundo a multidão das tuas misericórdias. E Davi ele vai e pede a Deus: lava-me completamente do meu pecado. Lava-me completamente do meu pecado e purifica-me da minha iniquidade. Porque Davi sabia que sem as vestes alvas eu não conseguiria ver a Deus. Eu não conseguiria estar na presença de Deus. Davi sabia que com as suas vestes contaminadas eu não conseguiria estar diante de Deus, na presença de Deus. E ele pede a Deus: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, as nossas vestes precisam, irmãos, estar limpa para que o Espírito Santo de Deus continue fazendo morada na minha vida, na sua vida, no nosso coração, irmãos. Porque diz a Bíblia que nós somos o templo, que nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus escolheu a mim, escolheu a você para fazer morada. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Isso, meu irmão, é questão de privilégio para as nossas vidas. Temos que nos sentir privilegiados por Deus ter nos escolhido, por Deus ter nos chamado. Porque o compromisso de Deus, meu irmão, minha irmã, é com aqueles que guardam a sua palavra, que têm um comprometimento com a tua palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos receber a palavra de Deus como uma cidadã, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Ela é poderosa para curar a nossa alma, para nos sarar, nos curar, nos restaurar e nos dar vestes lavadas, limpas, para que possamos andar com Cristo, para que possamos ter intimidade com Cristo, para que possamos ter comunhão com Cristo, por meio dessa palavra. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus que está neste lugar continue falando na sua vida, no seu coração. Não somente hoje, mas por toda esta semana, por toda a sua vida. Mas guarda a palavra de Deus no seu coração. Alimenta essa palavra. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja